Visões, com a atriz e jornalista Vanessa Goulart. Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda, meu peito não é de silicone. Boa noite, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com Z, o programa que sai do padrão até no nome. Ou se você quiser chamar de Despadronizada com X, com C cedilha, com W, chame da maneira que você quiser. A proposta do programa é justamente essa, que você tenha a sua visão de mundo e não se preocupe com os rótulos que venham a te colocar durante a sua trajetória, porque sempre vão te colocar, não um, não dois, vários rótulos. As pessoas adoram rotular os outros, mas passe por cima disso e se conecte com a sua essência, com a sua verdade, com a sua felicidade, que é isso que vale. A gente está sempre lembrando disso por aqui. E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, muito importante, esclarecedor. Eu vou falar sobre saúde. Eu sempre gosto de trazer médicos aqui para vocês, porque eu acho que é uma prestação de serviço. Eu adoro falar de saúde por aqui. E hoje eu tenho dois convidados. Um ao vivo aqui comigo, que é o geneticista Dr. Caio Brusaca. Bem-vindo. Muito obrigado, Vanessa, aqui pelo convite. É uma honra falar um pouco sobre genética, sobre câncer e prevenção de doenças aqui no Despadronizada. Muito obrigada, muito obrigada. Eu adorei a sugestão da pauta, porque eu achei de muita relevância mesmo. Principalmente para a gente falar o que um geneticista faz, porque às vezes as pessoas não conhecem, os leigos, né? Não conhecem muito essa especialidade, é uma especialidade fundamental. Exatamente, o médico geneticista é o médico especialista em doenças genéticas. Se a gente pensa, a gente tem três grandes ramos na genética. O primeiro deles são as doenças raras, que aí entra desde síndrome de Down, as síndromes genéticas, as alterações nos nossos genes, as doenças relativas ao câncer, porque existe predisposição genética ao câncer, e também a parte de genética reprodutiva, ou seja, existem alguns fatores genéticos que deixam um casal, por exemplo, não conseguir engravidar, ou mesmo não ter perdas gestacionais. Sim, tudo isso influencia, né? O que a gente traz também no nosso DNA, né? As tendências, as doenças, né? Dos nossos ancestrais, dos nossos familiares, isso tudo influencia na nossa genética, né? Não tem como desassociar. Exatamente. A gente fala muito em hereditariedade nesse sentido de que existem alterações genéticas que são passadas de pai para filho, de filho para neto, e muitas das vezes eu gosto até de exemplificar. Tem gente que diz assim, alguém há 7 gerações atrás levou uma picada de cobra e por isso todo mundo da minha família vai ficar cego, por exemplo. Não é que foi a picada de cobra. Claro que fizeram essa alegoria, mas podia ter alguma coisa genética ali envolvida para essa cegueira familiar. Assim como em outras situações. E uma delas é exatamente o câncer, né? O câncer, acho que a gente tem que focar esse nosso papo na prevenção do câncer, porque a gente tem notado um aumento, né, nos jovens com câncer. E isso, através da genética, a gente consegue prevenir? Com certeza. A gente sempre faz a seguinte distinção. Todo câncer, ele é genético, mas nem todo câncer é hereditário. Genético por quê? Ele decorre de uma alteração genética da célula e a partir daí a gente começa a ter o tumor ou o câncer. Quando a gente fala que é hereditário, isso quer dizer que foi passado de pai para filho, de filho para neto, e existem algumas situações muito peculiares. E o melhor exemplo disso é a história da Angelina Jolie. Angelina Jolie lá nos longínquos anos 2000. Nossa, já faz tempo, né? Parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Mas já faz mais de 10 anos isso. Nossa. A mãe dela teve câncer de ovário aos 56 anos. Câncer de ovário é muito raro. E ela já tinha feito o teste genético, a mãe dela. E ela, sabendo do teste genético da mãe, foi realizar o teste genético dela. E descobriu que ela tinha a mesma mutação no gene que a gente chama de BRCA1. E ver o fator hereditário, ou seja, ela tinha predisposição genética para câncer. Não significava que ela teria o câncer, mas ela tinha predisposição, né? Exatamente. E por isso ela tomou aquelas atitudes naquela época. Como eu falei, o câncer hereditário, ele tem algumas características muito peculiares. A primeira delas, e talvez a mais importante, é a idade de aparecimento. Por quê? Não é que é normal, mas é esperado ou é mais comum ter câncer depois dos 60 anos. Tanto é que é uma das nossas preocupações com pessoas que hoje nós chamamos de 60 mais, o cuidado com doenças crônicas, dentre elas o câncer. Já é muito incomum ter câncer com 30. Pois é. Mas a cada dia que passa parece que está aparecendo mais casos de mulheres com 30, 35 anos. E essas mulheres são as principais beneficiadas do uso de teste genético. Nossa.
Porque, como eu falei, a idade é um dos fatores. A segunda fator que a gente tem que falar, claro, é a família. A gente sempre, o médico geneticista, ele vai olhar a árvore genealógica daquela família, vai montar essa árvore. Vai perguntar, teve casos na família? A mãe, o pai, o tio. E a partir dessa informação, a gente vai montando uma linha de raciocínio para saber qual teste genético a gente vai pedir. É porque agora, inclusive, esses testes genéticos pipocaram por aí. Eu até ia perguntar para o senhor a eficácia, o que é interessante fazer desses testes genéticos. Exatamente. A gente vai, tá. a gente vai chegar na parte dos testes. Porque a questão dos testes é o seguinte, o teste ele tem a indicação correta. Por mais que existe hoje, que a gente chama de teste genético direto ao consumidor, que você simplesmente compra na farmácia, hoje, se você entrar num site de uma grande rede de farmácia daqui de São Paulo, você vai encontrar o kit para receber, para fazer, sem pedir do médico, sem nada. Aquele de ancestralidade, né? Isso, tem ancestralidade, tem até para saber se você tem um gene guerreiro, tem toda uma curiosidade ali envolvida, mas às vezes não tem a parte mais importante, que é a parte de câncer. E você acredita comprando o teste que tem. Sim. Por isso que eu acho tão importante a consulta com o geneticista antes de fazer qualquer tipo de teste desse. Além da família, a terceira característica que a gente sempre diz é aparecimento de câncer raro, como eu falei, ovário. Quantas mulheres têm câncer de mama? 10% de todas as mulheres vai ter câncer de mama. Isso é estatístico, infelizmente. Mas menos de 1% vai ter câncer de ovário. Vê que é disparate. A frequência. Por quê? Câncer de ovário é muito mais incomum. Então, câncer de ovário praticamente já é indicação desse tipo de teste. Não seria, talvez seja uma ignorância minha, mas me ocorreu agora, o fato da mamografia acontecer, ele não detecta mais? Não tem um exame próprio para um... De ter, tem, mas a gente tem que lembrar que a gente começa a fazer mamografia com 40 anos. E que a gente está falando de câncer de idade de 30. Ou seja, 10 anos a menos que o rastreamento habitual de câncer. Então, aí... Isso é um quadro que se modificou, não era assim, né? Não era assim. Tanto é que, se a gente for ver os protocolos de mamografia, a primeira coisa que diz assim, a mulher tem que ter mais de 40 anos. Isso é. Mas se a gente está vendo o acometimento de mulheres mais jovens, e essas mulheres, elas perdem o tempo ideal para fazer esse tipo de teste. Seria o caso de baixar a idade de fazer o exame? É uma possibilidade. Ou, mais do que isso, encaminhamento dessas pacientes para mastologia de alto risco, até mesmo para genética. A última característica que a gente fala de câncer hereditário é 2 cânceres na mesma pessoa. Mas não metástase. Metástase é quando o câncer se espalha. A pessoa ter 2 cânceres. Ou simultaneamente. Ou depois, eu tenho câncer de mama de um lado, depois do outro, câncer de mama e ovário, tenho câncer de mama e de pâncreas. Tem 2 cânceres. Mas pode acontecer simultâneo também. Pode, mas é muito mais raro. incomum. Aí é mais incomum ainda. Mas a gente reforça que com essas características a gente pode identificar quem realmente vai se beneficiar do teste genético e quem não vai se beneficiar do teste genético. Por quê? O teste genético, ele não é para todo mundo. Essa é a primeira questão. Segundo, eu tenho que ter indicação correta do teste genético. Como eu falei, esses testes direto ao consumidor, eles têm realmente uma grande vantagem. É muito legal você saber quantos % você tem de ancestralidade. Eu mesmo já realizei esse teste. Se você olhar no meu YouTube, tem lá o vídeo antes, como é que é a coleta, como é que é feita. Muito simples. É tudo muito simples. E como é que é a análise, o que vai te dar de informação? Claro que eu não posso pedir uma cidadania europeia com teste de ancestralidade. Mas é uma informação legal, interessante. Tanto é que nós chamamos de testes recreacionais. E aqui, o de câncer, ele é um teste clínico. Ele serve para diagnóstico de síndrome de predisposição ao câncer. Por quê? Da mesma forma, se o exame ele vem alterado, não quer dizer que eu vou ter câncer. É que o risco é aumentado. Claro. Mas se o exame vem normal, não quer dizer que eu não vou ter câncer. Quer dizer que eu estou no mesmo risco da população geral. Por exemplo, vamos voltar para câncer de mama, que é o mais fácil de explicar. Uma mulher que tem mutação no BRCA1 ou no BRCA2, BRCA vem de breast cancer do inglês, o gene relacionado a câncer de mama. Ele está relacionado a 4 cânceres: mama, ovário, próstata em homem e pâncreas. E mama em homem. A pessoa que tem a mutação no BRCA1 tem 80% de chance de ter câncer de mama. 80%, a mulher. O homem é 5 vezes mais do que o risco de homem, só que o risco de homem já é muito... existe o câncer de mama no homem. Às vezes as pessoas acham que nem existe, né? E eu atendi acho que uns 4 casos. Claro que comparado com o número de mulheres que eu atendi, não chega nem perto. Claro.
acho que, não sei, acho que ele atende mais de 200 mulheres, mas 4 homens. E isso é muito curioso, por quê? 80% de chance de câncer de mama. É 8 vezes mais do que o risco basal de 10%. Não é o 100%, mas está mais próximo desse 100%. E para ovário chega a 40%. Se a gente pensar que o risco é menos de 1%, foi para 40%, é 40 vezes mais. Então, dá para a gente bobear com isso. Vamos dizer, se você receber essa informação e a gente ter conduta para tomar, porque tem aquela história, a história da mastectomia redutora de risco, ela serve exatamente para isso. Que foi o que a Angelina Jolie fez. Isso, ela fez isso porque era 80% de chance dela ter câncer de mama. E mais do que esses 80%, ela já tinha os filhos dela, ela já tinha adotado várias crianças também, ela já estava na época com um relacionamento estável, ou seja, não tinha nada que impedisse ela fazer, só o risco de 80% de chance de câncer de mama e todo o sofrimento que a mãe dela passou. A gente lembra que, via de regra, quando a pessoa faz um teste desse, ou ela tá com câncer atualmente, ou ela já teve câncer, ou ela tá vendo alguém na família dela sofrendo com câncer. Então, não é uma pessoa comum que não tem nenhum caso na família que vai atrás de um teste como esse. Com certeza, já passou pela experiência, já viveu com algum familiar, tá vendo? Com certeza, a pessoa que eu tive na minha família, meu avô teve um câncer terrível no mediastino. E foram 3 anos de tratamento. E quando você passa por uma situação dessa, você realmente, se você tem a predisposição, você pode fazer uma cirurgia que você vai eliminar, né, essa possibilidade. Eu acho que você não pensa nem 2 vezes. Se você já está nessa fase, já teve filhos e tal, não tem muito o que pensar. Aliás, falando nisso, eu quero chamar para o nosso bate-papo o doutor Alessandro Schuffner por telefone. Alô? Oi, boa noite. Boa noite, doutor Alessandro, tudo bem? Tudo ótimo. Você estava ouvindo bem? Aqui, tudo ótimo, graças a Deus. Bem-vindo ao Despadronizada. Muito obrigado. Estava ouvindo aqui o nosso prazer. papo, né? Tava ouvindo. Então, agora a gente chegou num ponto dessa questão da pessoa que fez essa cirurgia, que teve um câncer, ou que às vezes não teve, mas fez a preventiva, a cirurgia preventiva, e quer engravidar depois. O doutor Alessandro é especialista em reprodução assistida. E como seria esse procedimento, doutor? Exato. A depender de que gene que a gente está falando, né, assim como o Caio muito entende disso, a gente consegue buscar no embrião, né, a gente faz uma fertilização in vitro e busca no embrião aquela alteração específica, entendeu? Né? Às vezes doença muito mais grave, sabida que vai ter, né, como fibrose cística, por exemplo, Sofia Duchenne, então uma série de doenças gênicas, né, alteraçãozinha pequena ali dentro de todo um cromossomo, né, onde a gente consegue fazer essa análise, determina o embrião ok e transfere esse embrião para o útero dessa mulher, né? Isso é regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina, pelo Ministério da Saúde, então a gente segue uma série de normas deles lá, exatamente com esse intuito de poder entender, muitas vezes, de uma doença grave, na maior parte das vezes, sem que você transfira aquele embrião para o útero, né, para que aquele paciente não implante com aquele embrião. E existe o risco do feto trazer isso geneticamente? Sim. A depender de que doença, sim. Como o Caio falou, sim. Então, muitas vezes é uma doença sabida em um dos genitores, né, ou na mulher ou no homem. Aí você determina que doença que é essa, né? A pessoa já sabe que doença é, mas a gente determina o gene, a gente fala de sonda, né? Então, a gente cria a sonda para aquele embrião como se fosse um imãzinho dele. E aí você biopsia o embrião nessa fase, blastocisto, que a gente chama do 5º dia, de desenvolvimento, ele está com umas 80, 120 células, você tira 3 a 5 células desse embrião, e como se fosse um imãzinho, colou ali, tem alteração. Aí você pega e não transfere aquele embrião, entendeu? Né? E isso tem um impacto muito grande, principalmente aquela família que já está habituada, digamos assim, né, para aquela doença. Então eles ficam bem impactados com aquela doença na família, entendeu? E aí, quando você faz o diagnóstico desse embrião e transfere o embrião não acometido com aquela alteração gênica, é perfeito, a família fica bem satisfeita. Um alívio, né? Exato, é um alívio, de certa forma, sim, né? Então isso proporciona muitas vezes você transferir o embrião sem essa alteração.
Nossa, e existe muita procura, doutor, de pessoas que têm essa doença para fazer a reprodução? Exato. Com relação à doença monogênica, né, um gene específico de alguma alteração, não tem tanta procura assim. A procura maior é por não doença cromossômica, por alteração cromossômica, né? Então existe um consenso europeu, norte-americano, que fala da mesma forma, mais ou menos na mesma linha, digamos assim, que seria em determinada população que tem um aumento de chance de uma doença cromossômica, ou seja, o cromossomo inteiro, né? A gente tem 23 pares, um cromossomo inteiro a mais, ou a menos, ou parte dele, vindo a comprometer aquele desenvolvimento embrionário, desenvolvimento da pessoa, do feto, a gente então consegue fazer o diagnóstico desse cromossomo, né, que é bem maior do que um gene, né? E então de um gene. Então a gente consegue transferir esse embrião sem esse acometimento. Isso é mais comum, porque aí a mulher acima de 38 anos, o homem acima de 50, ou uma alteração no cariótipo, né, que é um exame de sangue, em que a mulher e o marido fazem, exatamente para diagnosticar ou não alguma alteração cromossômica menor, que não aparece para aquela pessoa, mas, no entanto, ela tem, né? Como uma translocação balanceada, por exemplo. É por isso que é arranjo importante estrutural. investigar sempre, né? A investigação Exato. é fundamental. É como o Caio falou, né? Em relação aos testes gênicos que tem hoje em dia, assim como isso também é um cariótipo, né? Uma doença cromossômica que muitas vezes a pessoa não tem e você vai diagnosticar, tem, né? Você vai fazer o exame, tem. E a consulta com o geneticista, né? Para ter essa importância, esse entendimento de que risco a gente está falando. Eu costumo falar com os nossos pacientes exatamente nesse sentido. Ó, tem uma série de exames aqui, dentre eles, e depois passa por um geneticista, vai passar por uma consulta com um geneticista, com um médico geneticista, exatamente para definir risco. Que risco eu estou correndo de doença cromossômica, de doença gênica, do que a gente está falando, né? Então aí, sim, o casal fica de uma forma totalmente bem avaliada, bem orientada, bem diagnosticada, com um aconselhamento genético adequado, exatamente para que, então, engravide da melhor forma que pudermos proporcionar. Perfeito, eu acho tão interessante que hoje em dia a medicina está cada vez mais integrativa, né? Eu acho isso uma evolução, uma grande evolução, porque as coisas vão se complementando, né? As especialidades vão se complementando. Isso, e é uma necessidade, muitas das vezes, que vem da própria comunidade, da própria sociedade, né? A sociedade está entendendo, ela está vendo, tem indicação para todo mundo? Não, claro que não, né? É uma população ainda pequena, que tem acesso a um diagnóstico como esse e tal, mas de alguma forma sim, e isso é importante para quem saiba, né, até mesmo valorizar essa evolução da ciência que chegou até aqui para proporcionar e vai só aumentando o número de pessoas, de casais que terão acesso a uma tecnologia como essa. Nossa, muito interessante, viu, doutor Alessandro? Você quer deixar o seu muito Instagram, obrigado. os seus contatos para alguém que está ouvindo a gente, que queira, né, fazer esse processo de reprodução? Claro, o meu Instagram é @doutoralessandro, 2S, Schuffner, SHUFFNR, e aí lá tem todas as informações nossas, tem a Clínica Conceber em Curitiba, que a gente pode ter uma série de informações, assim como no YouTube, eu estou no YouTube também, tem um canal do YouTube, exatamente para que a gente possa orientar da melhor forma possível esse casal. Que ótimo. Hoje a gente falou especificamente sobre o câncer e tudo, mas o senhor também trabalha com a reprodução assistida para casais homoafetivos, né? Exato. É um afetivo feminino, masculino, então tem toda uma abordagem que hoje tem que ser ampla, como eu falei, assim como é uma necessidade da sociedade, está tudo certo, e a gente tem que proporcionar tudo isso. A realização da construção da família, independente de que forma que seja, com ou sem doença genética, com ou sem a constituição habitual que a sociedade nos preconiza, mas é tudo certo, não tem problema algum. A gente está habituado. Maravilha. Muito obrigado, Vanessa. Eu que agradeço, doutora Alessandro. Pela oportunidade. Muito obrigada pela sua participação, esclareceu bastante aqui pra gente. Obrigado a vocês. Obrigada. Tá, abração, Caio. Fique com Deus. Até. Você também. Tchau. Você que está ouvindo a gente, quer ligar, fazer sua pergunta também, liga para cá. 31710221, 32624490. 31710221, 32624490. Liga para cá, participa do nosso bate-papo, faz a sua pergunta, tira a sua dúvida sobre genética, esse tema tão rico, né? É fascinante, eu acho a genética fascinante. É muito fascinante. É tão fascinante que uma das coisas que eu gosto muito de reforçar é que médico geneticista não faz consulta. A gente faz o que a gente chama de aconselhamento genético, um procedimento.
O aconselhamento genético, ele é o processo de informar as pessoas sobre doenças genéticas, que começa lá na coleta da história clínica, da história familiar, do exame físico, da indicação do teste genético. Isso faz parte do processo, porque, como eu falei, não chego pedindo exame indiscriminadamente, eu tenho que avaliar o caso para pedir o exame correto. Apesar de ser teste genético ou sequenciamento genético, tem cada gene é para uma coisa separada. O gene de câncer vai resolver câncer, não resolve síndrome genética. Os exames para síndrome genética não resolve, por exemplo, a parte de doença de adultos, por exemplo, doença neurológica neurodegenerativa de genética. E tudo isso a gente pega nas informações durante o aconselhamento genético. O doutor Alessandro, ele foi muito assertivo em falar, é muito importante a realização do exame do cariótipo. O exame do cariótipo, ele é muito importante para casais que vão ou desejam engravidar e para investigação de síndromes genéticas. Mas para câncer, a gente já não usa tanto o cariótipo. Por isso que eu falei que tudo muito específico, né? É tudo muito específico. E o olhar do geneticista, ele é um pouco diferente, porque a gente está lidando com testes que não são baratos. São testes muito difíceis de fazer. Normalmente eu falo que um teste genético demora 2 meses para ficar pronto. Aí a pessoa vira e me diz, como é que um exame de sangue demora 2 meses? Um exame de saliva, porque a gente pode colher saliva. Um exame que é tão fácil de colher, demora tanto tempo para ficar pronto. Mas é análise, né? É análise. Normalmente a análise é feita por um médico, ou seja, tem um cuidado especial. A gente tem vários e vários bancos de dados que nós avaliamos. Ou seja, é uma coisa muito mais complexa do que parece ser só uma consulta médica. Por isso que a gente chama de aconselhamento genético. No câncer, que é o tema principal de hoje que estamos conversando, é um pouco mais peculiar. Eu gosto de falar, todo paciente de câncer que vem para o geneticista, ele precisa do que a gente chama de aconselhamento genético pré-teste, ou seja, antes da realização do exame, porque a pessoa tem que entender algumas coisas. Uma delas é o benefício do exame e suas limitações. Por quê? Porque, pensando nos princípios que a gente chama de bioética, os princípios da bioética são a beneficência, ou seja, aquele exame tem que fazer o bem. Se aquela mulher tem 35 anos com câncer de mama, vai fazer muito bem para aquela mulher fazer aquele exame. Ele não pode fazer o mal, por exemplo. Se a pessoa ela tem, por exemplo, tendência à depressão, tem tendência à ansiedade, às vezes o exame pode ser danoso para aquela pessoa. Então eu tenho que lidar com essas informações. Terceiro, é equidade, é justiça. O exame tem que ser justo. O que a gente fala como justiça? Eu tenho que pedir o exame certo na hora certa para a pessoa certa. Não adianta, como eu falei, pedir exame genético indiscriminadamente. E por fim, eu tenho que respeitar o que se chama autonomia do sujeito. A pessoa tem que querer saber disso. Eu já tive um caso que eu acho muito interessante. Era um rapaz de 19 anos. Ele me marcou porque a mãe dele estava com câncer de mama. Ela tinha 35 anos e ela tinha mutação do BRCA1. Nossa. E ela só tinha um filho. E esse filho hoje está com 19 anos. Homem. Como eu falei, homem para BRCA é câncer de próstata, câncer de mama em homem e câncer de pâncreas. Não tem ovário, homem não vai ter ovário, né? Aí, o que aconteceu? Eu fiz toda a explicação. Passei 1 hora de consulta explicando para ele os benefícios de fazer o exame e, claro, as suas limitações. Ele tinha 50% de chance de ter a mutação do BRCA1. Sabe a história de qual é a chance de passar isso adiante? É 50%. Metade. Aí eu jogar uma moeda para cima. Ele virou para mim e disse assim, olha, eu já cuido da minha mãe, eu sei como é que é essa doença. Como eu sou homem, a chance de eu ter câncer de mama, mesmo com a mutação, é muito baixa. E os outros cânceres não tem muita coisa para ser feita. Então, eu prefiro não saber. Ele pegou e não fez o exame. Não fez o exame. Para ver como a autonomia do sujeito tem que ser respeitada. Eu não é simplesmente eu impor, eu mandar, não, você tem que fazer, não, é você pode fazer. Você sugere, né? E é uma coisa muito interessante, por exemplo, já discuti com outros colegas, neurologistas, oncologistas, onde basicamente você está com câncer, você tem que tratar. Na genética não funciona assim. Você está com câncer, você tem indicação de fazer o exame, você tem vários benefícios de fazer. Você realmente gostaria de saber dessa informação? Porque eu tenho que, como falei, eu tenho que respeitar a autonomia do sujeito. A pessoa tem que dizer, eu quero fazer. É muito interessante isso, porque quando você vai num aconselhamento genético pré-teste, você tem todo o embasamento para quando chegar o resultado, você entender o resultado.
Sim, né? Toda a preparação psicológica. Isso, e preparação psicológica. Porque aí, o exame veio normal. O exame normal não quer dizer que eu não tenho câncer. Ou que eu nunca venha a ter câncer. Não é isso. É que o seu risco ele não aumenta. O exame não é uma sentença, né? E isso falou tudo, Vanessa. Sentença. As pessoas acham que um teste genético ele sentencia alguém. E não é bem assim. E assim como o doutor Alessandro falou, e falou muito acertadamente, em prevenção, aqui a gente tem duas situações. Uma delas é a prevenção da mutação genética passar adiante, que é o que a gente está falando de teste genético em embriões. E a outra é uma mulher que fez quimioterapia e ela precisa proteger a sua fertilidade. Porque a quimioterapia, ela mexe com o ovário de uma mulher, assim como ela mexe com o sêmen de um homem. Altera, né? Não necessariamente vai impedir de ter, mas pode causar alterações, né? Exatamente. Ou, por exemplo, um homem que faz quimioterapia, sei lá, por linfoma ou por algum câncer de próstata que for, ele pode virar azospérmico, ou seja, ter 0 espermatozoides. E uma mulher, ela feito quimioterapia, ela pode zerar sua reserva ovariana. Ou ser muito difícil ela engravidar depois da quimio. O que acontece? O nosso maior objetivo da oncopreservação é eu induzir um ciclo de ovulação nessa mulher, para a gente poder captar esses óvulos e congelar os óvulos. Hoje, a gente fala muito, você vê na mídia praticamente todo dia falar em congelamento de óvulo, né? É um procedimento comum, só não é mais comum por conta do preço. Exatamente. Mas a gente vê que até mesmo as grandes empresas já estão até dando como benefício trabalhista o congelamento de óvulo. Porque muitas vezes a mulher, infelizmente, tem que optar entre a maternidade e propriamente a questão do ter filhos, né? Pois é, não é fácil. Ai, doutor Caio, o papo tá ótimo, mas a gente vai ter que interromper, porque o nosso tempo tá acabando. Tô aqui chorando, que agora que tava começando a estar num papo até que eu tava me interessando bastante, mas vamos marcar outro papo pra gente continuar esse assunto que eu acho super importante, necessário. Te agradeço demais, doutor Caio, pela participação de hoje. E deixa seu Instagram, seus contatos. Sim, com certeza. Vanessa, antes de tudo, foi uma honra estar aqui no Despadronizada. Sempre bom divulgar sobre genética, falar para as pessoas a importância dessa especialidade que não é tão conhecida. Mas o meu Instagram é dr.caiobrusaca. Também tem o meu canal no YouTube e o meu site brusaca.com. Lá vocês têm informação de genética à sua disposição, porque o grande lance é o aconselhamento genético, ele salva vidas a partir do momento que te dá informação para você tomar as melhores decisões sobre o seu problema de saúde. Conhecimento é tudo sempre. Autoconhecimento, então, fundamental, né? Em todos os momentos da vida. Obrigada, doutor Caio. E vocês que estão ouvindo a gente, muito obrigada pela companhia. Quero agradecer a Lopes Calil Engenharia, que nos apoia desde o início do Despadronizada. Gratidão eterna. Se você quiser falar comigo, pode falar através do Instagram, @Vanessa Goulart, com 2 T's no final. Ou o Instagram do programa também, @Despadronizada com Z. E fica a dica, se o padrão é seu patrão, peça demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho e até sábado que vem. Beijo, tchau, tchau. Vibe Mundial 95.